é resiliência, né? Já conversamos sobre isso, já conversamos pessoalmente, já conversamos online. E a resiliência nos traz uma gama enorme de outras emoções, de outros sentimentos, de outras sensações que vêm atrelada à resiliência. Então, eu não sei se vocês estão lembrados, às vezes vocês se lembram, às vezes não, mas logo assim que eu falei sobre a palavra resiliência, eu lembrei que nós temos que ter 3 quesitos importantíssimos para ser resilientes. Alguém se lembra do primeiro? Não. Otimista, né? A pessoa otimista, ela já tem um caminho bem importante para que a pessoa possa dar a volta por cima, quando se costuma dizer, dos seus problemas e das suas dificuldades. Nós já conversamos sobre o segundo também. Vocês lembram do segundo? Não. É o terceiro plano. O segundo é nós não terceirizarmos os nossos problemas para os outros, né? Nós não dizer, nós estamos sempre dizendo, eu sou assim por culpa do meu pai, da minha mãe, da minha avó, eu sou assim por causa do emprego, eu sou assim porque não dá certo, eu sou assim porque... Não, gente, no momento em que a gente olha um pouco para nós mesmos, nós vamos encontrar dentro de nós as coisas necessárias para a gente superar e aquilo que nós mesmos vamos procurar com as nossas próprias mãos. Que a culpa é exclusivamente nossa, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. E nós podemos ou não seguirmos aquilo que as pessoas, às vezes, nos incitam a seguir, né? Então, é fácil, é muito cômodo nós jogarmos nas costas dos terceiros as nossas próprias dificuldades. E a terceira coisa que eu disse a vocês, que nós iríamos conversar, que também segue uma série de sentimentos e emoções, é justamente o que a Rose lembrou, né? Foi Cláudia? A Cláudia que apostou. Ela soprou para mim. Ela que soprou, né? É nós termos sempre um plano B. As pessoas que têm um plano B, elas sempre conseguem superar as suas dificuldades. Agora, quem será que não tem plano B? Vamos primeiro pensar assim, quem são as pessoas que têm plano B? São as pessoas corajosas, né? As pessoas destemidas, as pessoas resilientes, né? As pessoas otimistas. Essas têm sempre alguma, não, eu vou dar um jeito na minha vida, vou tomar outro caminho. E quem não tem plano B? São os pessimistas. São os pessimistas, são os acomodados, né? São aqueles que infelizmente são medrosos, aqueles que não têm coragem de enfrentar as coisas com a devida força e com a devida resiliência que nós precisamos enfrentar. Então, desse quadro, nós vamos falar hoje sobre o medo. O medo, dizem os psicólogos, os estudiosos, que foi o primeiro sentimento, a primeira sensação, a primeira emoção que o ser animal e depois hominal sente. É o nosso primeiro sentimento. No animal, a gente já começa a perceber, né, que o rato tem medo do gato, que a onça tem medo, que a girafa tem medo da onça. Enfim, outros animais, né, uns têm medo dos outros, basta serem mais fortes, maiores, e eles já têm aquela sensação de medo. Quando nós passamos para o ser hominal, nós continuamos com medo. Com medo dos próprios animais, né? Que nós temos muitas vezes medo do próprio animal. Nós temos medo mais de quê, gente? Do escuro. Não, é isso. Não é? Eu tenho medo, não gosto de ficar no escuro. Não, nós temos o medo das intempéries da natureza, né? Nós temos muito medo, obviamente, quando a gente vê uma tempestade muito grande, quando nós vemos uma floresta pegando fogo, quando nós vemos alguma coisa diferente na natureza, com muitos trovões, tem pessoas que têm medo de trovão, né? Então, essas são emoções de intempéries que a gente tem medo, né? E, às vezes, infelizmente, a gente tem medo do próprio semelhante, né?
E hoje em dia, infelizmente, nós estamos cada vez mais com o medo do nosso semelhante. O próximo nos dá medo muitas e muitas vezes e nós temos essa sensação de medo. Agora, são esses perigos eminentes, esses perigos que aparecem de uma forma abrupta, obviamente, são aqueles que nos dão o susto, nos dão medo, nos acuam, e nós começamos a sentir as sensações físicas, que a língua, a boca seca, a respiração acelera, nós começamos a ter suor mais abundante, enfim, nós temos sensações físicas dos perigos eminentes. Mas quando nós evoluímos um pouco mais, nós vamos ver que o medo tem uns outros requintes, né? Tem 3 tipos de medo que nós precisamos, às vezes, explorar para a gente poder entender melhor o que chama esse sentimento do medo. O medo nós temos o natural, esse medo que nós temos é natural, esse que nós temos do escuro já tem, né? Depois a gente vai conversar sobre o medo do escuro. Se antigamente tinha medo de espírito, agora você não tem mais não, né? Eu já melhorei, né? Que bom. Que bom. Mas nós temos esse medo natural, né? Que nós temos, é natural que nós temos, das coisas que nos assustam, né? Nós temos um medo psicológico, aquele medo das coisas que podem acontecer, daquelas coisas que nós ficamos, meu Deus, será que isso vai dar certo? Eu acho que não vai, eu acho que isso vai dar errado, é melhor eu não fazer. E aí você vai acuando e vai ficando com aquele medo, com aquelas sensações terríveis que nós sentimos exatamente, nós ficamos, entre aspas, muitas e muitas vezes, acuados e acovardados diante da vida, justamente por termos esse medo psicológico das coisas. Também nós vamos falar sobre isso. E temos o medo patológico, aquele medo sério, aquele medo realmente que nos paralisa. As fobias, por exemplo, são medos que trazem para as pessoas prejuízos terríveis, né? Existem medos patológicos. A fobia é uma delas, qualquer tipo de fobia. Tem uns que tem por animal, outros que tem por inseto, animal e inseto também é. Mas tem de avião. Eu, por exemplo, conheço uma pessoa muito querida, até muito minha, que teve um emprego maravilhoso, um emprego muito bom, mas ele tinha que recorrer em várias filiais da mesma indústria para poder fazer a inspeção, e ele disse que não andava de avião. E não andava de avião. E, infelizmente, eles tentaram ver se ele poderia, uma pessoa capaz, uma pessoa cheia de predicados, que poderia perfeitamente se dar muito bem no emprego, e teve que abrir mão justamente pelo medo do avião. Alguém tem medo de avião aqui? Não? Não, mas aí você já não tem mais medo, porque aí já caiu, acabou. Aí não tem. Avião te mandou com medo de mosquito. Também, olha aí, você está vendo isso? As pessoas ficam, pois é, as pessoas ficam aí com aquele medo, aquele pavor de repente pegar umas doenças, né, que infelizmente estão graçando hoje. Nós temos muito medo, gente, nós temos muito medo, e nós temos que administrar isso de alguma forma, né? Porque o medo, o que que nós fazemos com o medo? Ou nós fugimos, não é isso? Aparece alguma coisa assustadora, o que a gente faz? Ou a gente foge, ou a gente paralisa, fica estática, assustada, né? Apavorada. Ou a gente enfrenta, não é isso? Então, são 3 reações que o medo traz. Por exemplo, tem gente que se vê uma barata, ela foge correndo. Tem outros que a paralisam e gritam para o primeiro que aparecer para poder matar, porque não tem coragem. Ou então o outro enfrenta e diz, não, eu vou pegar um inseticida, alguma coisa e vou matar. Então, são 3 reações diferentes que a mesma emoção, que é a emoção do medo, nos traz. Não é isso? Então, aquele medo que nós fugimos, obviamente, se nós encontrarmos alguma coisa muito assustadora, vamos fugir, né? E isso vai depender muito da sensação de cada um. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tem horror de ver pessoas, por exemplo, que se machucam na rua, um desastre, uma coisa qualquer nesse sentido, eu fico assustada. Tem gente que faz
questão de ir lá olhar, e fica lá olhando, não faz nada, mas vai olhar. Tem que ir lá olhar. Já me disseram até que vão olhar para ver se não é um parente ou um amigo. É ótimo isso, né? A caridade aflora nessa hora, né? Ah, beleza. Graças a Deus que não é nenhum dos meus. Ou existe aqueles que enfrentam e dizem, não, vou chamar alguém, eu vou chamar uma ambulância, eu vou chamar alguém que possa ajudar. Tem um médico por aí, alguém que possa ajudar. São esses que enfrentam, mesmo com medo, enfrentam, né? Então, essas reações nós precisamos analisar como nós reagimos a cada um deles para que a gente possa enfrentar e buscar essa resiliência que mais do que nunca é necessário nos dias de hoje. Ontem eu estava escutando um psiquiatra falar e ele estava dizendo exatamente isso. O necessário hoje em dia é nós aprendermos a nos conhecer para podermos resistir às coisas que o mundo nos traz para que possamos ser resilientes. Foi o psiquiatra que eu escutei ontem falando. Então, fugir dos perigos naturais é óbvio, isso é muito natural. Alguns são até. Aí, fulano não foge, fulano é forte, é destemido. É destemido ou ele é afoito? Imprudente, né? Se você vê um lugar pegando fogo, não, eu vou lá. Aí vai e se enfrenta. Quem fazia isso? Alguém aqui faz isso? Tem alguém aqui que faz? Eu faço. Você faz, vai, tá vendo? Tá vendo? Ai, não, se tiver alguém da gente, o nosso egoísmo fala mais alto e a gente, de repente, até vai. Superman. Exatamente, né? Mas, geralmente, a gente fala, meu Deus, eu não posso fazer nada. Ou então, eu posso fazer, eu vou correndo, pego um bando de toalha, molho todos, enfrento, vou e vou lá, porque aí você tem que ter um pouco de bom senso para poder fazer as coisas, né? Então, o medo também nos traz esse processo de dizer como eu posso enfrentar um medo, como eu posso fazer, eu posso ajudar alguém de que forma? Não é entrando pela chama dentro, me queimando toda, aí queimo eu, queimo a pessoa. Eu não sei nadar, mas eu vou entrar na água assim, e vou salvar quem? Morre todo mundo lá. Então, isso é imprudência, gente. Isso não é destemido, não é a pessoa ser destemida. É a pessoa ser imprudente mesmo. Então, esse medo afoito, né, essa falta de medo, aliás, e nós sermos mais afoitos, não quer dizer que a pessoa seja resiliente. Quer dizer que a pessoa realmente é uma pessoa imprudente. Então, nós, às vezes, fugimos, né, de coisas naturais e somos, às vezes, mais cuidadosos, mas isso acontece, isso aí faz parte. Ou então nós paralisamos e ficamos, meu Deus, ai, meu Jesus, socorro, não fazemos nada. Não ajudamos ninguém, entramos em desequilíbrio emocional firme e forte, sem que a gente possa ajudar aquele que está precisando de ajuda e sem nos ajudarmos também, porque nós entramos em desequilíbrio total. Então, a gente paralisa. Fica ali, olhando naquele desespero, sem fazer absolutamente nada. E tem aqueles que enfrentam, mas se enfrentam com prudência. São aqueles que sabem como vão enfrentar. São aqueles que precisam de muita coragem, de muita serenidade para poder enfrentar o medo. Então, uma das coisas que nós precisamos ter é saber quais são os meus medos. Alguém aqui sabe quais são os seus medos? Não é esse só de espírito, nem de... Eu nem abri a boca. Não, não é só esse, não. Sabe, tem gente que tem medo de andar de elevador e de metrô. Eu conheço uma pessoa. Eu conheço também. Eu conheço um, inclusive, que fez até tratamento. Tem medo de ficar... Veja bem, agora tem uma outra coisa. Aí nós vamos entrar num outro... Agora vamos entrar numa outra seara. Existem medos que nós trazemos lá de trás. Né? Isso aí nós precisamos também tratar, tá? Porque às vezes você não tem razão nenhuma para ter aquele medo, nada te aconteceu em criança ou coisa que o valha para que você possa ter aquilo e de repente você sente um medo assustador, ou de ficar sozinha, ou de elevador, como eu conheço uma pessoa, de altura. De altura tem pessoas que têm pavor de altura. Eu não gosto de altura. Eu não tenho pavor, mas eu não gosto de altura. Eu não me sinto bem com alto. É claro que se eu tiver que subir em algum lugar, eu vou subir, óbvio, mas eu não vou subir confortável. Assim,
Só nessa situação. Não, essas coisas todas são coisas, né, que a gente pode sentir, eles são fracos, de repente eles não têm coragem, eles são pessoas que não enfrentam, e são justamente essas pessoas que paralisam, é que nós precisamos estudar com carinho, justamente para que a gente possa saber por que que elas paralisam. Que alguma ação você deve ter diante de qualquer coisa da vida. Qualquer coisa que a vida te impõe, qualquer problema que a vida te impõe, você tem que enfrentar. Se você não enfrentar, você recua, mas ao mesmo se você recua, porque você de repente pode até ter razões para recuar, e é necessário saber quando se recua. Mas enfrentá-los também tem que saber. Então, tudo é uma ciência que nós precisamos, acima de tudo, conhecer muito bem cada um de nós, para sabermos exatamente aonde nós vamos nos colocar nessa pedra, nesses processos todos de xadrez, essas pedras de xadrez chamadas medo. Que o medo, ele aparece abruptamente, ele não vai, olha, amanhã você vai ter medo, viu? Amanhã é o dia do medo, não. Não. De repente, você se depara com uma situação em que o medo se apresenta. Então, antes que esse medo se apresente, nós vamos dizer, mas como eu vou reagir diante desses medos? É óbvio que existe o óbvio que nós estamos falando aqui, de enchente, mas tem gente, não, eu vou assim mesmo. Eu já vi gente, enche, 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 e tem gente que sabe que está cheio, sabe que pode, que o carro vai atolar, e ele vai assim mesmo, e atola o carro assim mesmo, aí esse é teimoso mesmo. Esse não tem jeito. Não, mas eu vou, o outro diz, não, eu não vou, porque eu vou acabar perdendo meu carro, vou acabar podendo ter problemas meus, e não vou. Então, essas coisas que acontecem conosco, é que nós precisamos, antes que aconteça, né, são necessários, até para que a gente também não seja muito indeciso. Nós temos certas ações que nós precisamos ter força para enfrentar. Nós temos que ter coragem para enfrentar, e não podemos ficar indecisos. Porque no momento em que a gente fica indeciso, algo de ruim pode acontecer. E eu vou, não vou, eu faço ou não faço. E esse é que é o importante que nós estamos falando sobre a resiliência. Quantas oportunidades, às vezes, na vida as pessoas perdem. Oportunidades maravilhosas, exatamente porque são indecisos. Porque não sabe se vai dar certo. Não, eu só vou se der certo. Não, eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se eu sou apta. Eu não sei se eu tenho capacidade. Gente, nós só saberemos se temos capacidade para certas coisas no momento em que a gente tenta, no momento em que a gente realmente enfrenta. E essa paralisia faz com que a gente fique totalmente inerte. E essa inércia nos traz problemas, às vezes, muito sérios. Problemas até, não só a nível psicológico, não. Problemas mesmo de enfrentamento da vida. E hoje, mais do que nunca, nós estamos com muito medo de enfrentar a vida. E nós estamos nessa encarnação para enfrentarmos a vida. É exatamente nós vencermos a nós mesmos. Nós vencermos as nossas dificuldades. E nós vencermos também os nossos próprios medos, né? E esses que temos que focar quando esse processo aparece dentro de nós e que nós, às vezes, e volto a dizer, perdemos grandes oportunidades na vida e justamente por sermos, muita gente nos chama de quê? Isso é covardia. Isso é covardia. Principalmente hoje a gente vê diante da doença, né? Nós vemos muitas pessoas dizer, me apareceu um problema no cérebro, eu vou morrer. Eu não vou sair dessa, eu vou morrer, melhor... Não, eu vou morrer. E outras dizem, não, eu vou me salvar. Eu vou enfrentar o tratamento, eu vou enfrentar a operação, eu vou enfrentar tudo isso e vou me salvar. E se salva. Que a nossa força é muito maior do que a gente possa imaginar. A nossa vontade, ela tem tudo que a gente precisa para poder vencer. Tudo. A nossa vontade para o bem ou para o mal. Isso é muito bom que se diga. Nós somos sempre pessoas que podemos seguir por um caminho ou por outro. Mas todos os dois têm força. Todos os dois podem vencer dentro desse processo. Então, no momento em que nós, em vez de paralisarmos, procurarmos saber o que eu sou capaz, do que é que eu... Se alguém chegar perto de mim e falar assim, olha, Sara, eu arranjei um lugar ótimo para você dirigir um avião. Mas eu sou incapaz de dirigir um avião, eu não sei nada sobre avião. Eu não entendo de avião.
E nem gosto de avião. Eu já falei para vocês, quando comecei a falar sobre resiliência, dessas pessoas que, de repente, perdem o emprego, e quando perdem o emprego, fazem o quê? Ah, mas eu vou ter que arranjar uma outra coisa para fazer. Eu vou fazer outra coisa. E contei aqui para vocês o caso do rapaz que saiu do emprego de tarde, quando recebeu a parte dele, da indenização, e disse, eu vou comprar essa Kombi. Eu nunca cozinhei na vida, nunca fiz nada, mas eu vou fazer massa. Vou fazer massa. E hoje ele tem não sei quantas Kombis, vende não sei quantos tipos de massa, e é uma pessoa que se deu bem. Porque ele enfrentou, ele não sabia nada de fazer massa, ele nunca soube. Hoje ele vende todos os tipos de massa, com todos os tipos de molho, e se deu muito bem. Por quê? Porque ele enfrentou a vida. Ele perdeu o seu medo e ele foi atrás de um sentimento maior, que é o sentimento da sobrevivência e sobreviver bem. Nós não estamos aqui para sobreviver mal, gente. As pessoas às vezes falam, o espiritismo só diz que a gente tem que ter paciência, fé e sofrer, porque o sofrimento nos engrandece. Não, nem sempre que tem gente que não sabe sofrer. Então, não nos engrandece, pelo contrário, tem umas que nos enterram. Porque quem não sabe sofrer com dignidade é enterrado, acaba perdendo todo o mérito daquele sofrimento. Então, nós estamos aqui justamente para perdermos esse medo, entre aspas, né? E podermos enfrentar a vida dentro da nossa capacidade, dentro do nosso esforço. Nós, às vezes, podemos errar, nós, às vezes, podemos não acharmos que não temos aptidão para aquilo, mas vai que, de repente, nasce pela nossa vontade, pela nossa força, pela nossa coragem, pela nossa necessidade vencermos e conseguirmos alguma coisa. Para isso, nós precisamos ter fé, nós precisamos ter fé em nós. Precisamos ter fé em nós. Nós precisamos entender que somos pessoas capazes, que não somos pessoas dependentes. E hoje nós vemos muitas pessoas totalmente dependentes de outra. Eu só vou se fulaninho for. Eu só vou se fizerem isso para mim. Eu só vou conseguir se isso acontecer. Eu sozinho não faço nada. Eu sozinho... Não, gente. Olha o que Frei José diz todos os dias para nós. A reencarnação é uma estrada em que se anda só. Nós podemos ter companheiros de viagem, nós podemos ter pessoas ao nosso lado que nos ajudam muitas e muitas vezes a transitar por estados difíceis, mas tem um momento da vida em que nós estamos totalmente sós. E são justamente esses momentos que nós precisamos tomar seríssimas decisões, que hão de nos mostrar a vida exatamente como nós precisamos levá-la para um lado ou para o outro. Então, eu quis falar com vocês sobre a resiliência hoje, sobre esse lado do medo, justamente porque é um fator primordial para que a gente possa superar as nossas dificuldades e buscar essa nossa resiliência, buscar essa vontade de, diante de qualquer embate, de qualquer sofrimento, de qualquer dificuldade que a vida possa nos trazer, nós podemos sair dela mais fortes, às vezes, do que entramos. A resiliência volta, de acordo com a física, ela volta da mesma forma que ela estava antes. Mas nós, espíritas, temos que entender que existem coisas na vida que nós temos que enfrentar para que a gente possa sair mais forte ainda do que quando entramos nela. E isso é fundamental. E esse aqui é o processo que nós precisamos entender da vida. Não é aquele que paralisa, aquele que fica, não, eu não tenho capacidade, eu não sou ninguém. Às vezes as pessoas, eu às vezes falo, e isso é uma coisa interessante de nós pensarmos. Olha, você de repente pode começar a dar passe. Eu? Mas imagina, eu, uma pessoa tão assim, tão... É você mesmo. De acordo com Ariel, o mentor maior desta casa, você só precisa ter uma única coisa na vida para poder dar bons passos. Essa coisa chama-se Boa vontade. amor. Amor. Quem tem amor dentro do coração, quem tem amor para doar, pode ser um excelente passista. Se você está com alguém doente, que você chegue no hospital e que você peça a Deus, Senhor, ajuda, Senhor, ampara, Senhor, protege, eu entrego as minhas melhores emoções, o meu amor, para que essa pessoa possa se levantar. E a pessoa levanta, não precisa ser passista, não precisa ser nada disso.
precisa ter amor, caridade, fraternidade, solidariedade. É isso que nós precisamos ter diante. Ninguém aqui precisa ser santo para fazer nada, não, gente. É claro que tem pessoas que têm mais facilidade em falar, outras têm mais dificuldade, mas nós também podemos vencer esse medo. Sim, basta nós querermos. Eu já contei várias vezes aqui que eu fui trazida para falar há muitos anos atrás, e fui trazida assim, é você agora. Eu agora, porque não tem quem faça, é você. E eu não vou me esquecer, hoje é até um livro que eu sou muito grata, que o Ricardinho bota todos os dias um pensamento para nós, e esses últimos pensamentos têm vindo do livro Coragem, e foi justamente sobre o livro Coragem que eu trouxe, e que eu estava com tanto medo que eu fazia assim, ó. Eu não conseguia, eu ficava assim, o tempo inteiro, ah, meu Deus do céu, porque eu não conseguia. Mas eu falei, eu tenho que enfrentar isso, eu vou enfrentar. Eu quero enfrentar, eu preciso enfrentar. Por que que eu preciso enfrentar? Porque naquela época a casa estava precisando. Naquela época a casa estava precisando de muito. E eu amo essa casa. E eu queria justamente pela casa fazer alguma coisa. Então, quando nós temos um objetivo, nós enfrentamos, nós podemos fazer sim, com certeza podemos. Vai depender muito de nós. Nós temos capacidades que às vezes a gente nem sequer dá conta. E às vezes a gente fala, puxa vida, eu consegui. Você já viram quando a gente consegue alguma coisa que a gente não esperava? Fala, puxa, eu consegui, eu venci isso, eu fiz e consegui fazer. Às vezes as coisas mais bobas desse mundo. Eu, durante a pandemia, fiz um pão, fiquei numa alegria, que eu nunca imaginei que eu podia fazer pão na minha vida, jamais. Eu fiquei numa praça ali que eu tinha feito, sei lá, uma montanha de ouro, porque eu consegui fazer um pão. Eu nunca imaginei que eu poderia fazer pão. E essas coisas, essas pequeninas coisas é que nos mostram as aptidões que podemos ter e a forma de vencer determinadas coisas que a gente nem sequer imagina. Nós só vamos imaginar se enfrentar. Se não enfrentarmos, não vamos. Então, eu quis falar sobre o medo hoje justamente para que a gente possa perder essa coisa de nós paralisarmos, ficarmos, não, eu não vou conseguir, eu não sou ninguém, eu sou muito burra, eu sou muito desajeitada, eu não sei, eu não quero. Aí é cômodo também, né? A gente fica assim, porque é cômodo. Eu não sei fazer nada. Nada que me peça eu sei fazer. Então é ótimo que aí ninguém me pede nada, eu não faço nada, passo a vida com nada, chego lá em cima sem nada e fico sempre no nada. Essa é a nossa função de vida, né? Essa é a nossa função de vida, não é? Então, isso é que é o importante, nós enfrentarmos as nossas dificuldades, enfrentarmos os nossos medos, sejam eles quais forem. Nós temos hoje grandes ajudas de profissionais que possam nos ajudar a vencer essas dificuldades, né? Principalmente nos medos fóbicos. Esses medos fóbicos que geralmente nós trazemos de outras vidas, a gente precisa. O Chico Xavier, quando ele era bem mais jovem, ele dizia a mesma coisa que dizia uma amiga nossa aqui, que estudou profundamente o espiritismo, era uma espírita convicta, falava muito bem, dava aulas maravilhosas, mas ela dizia: pelo amor de Deus, não me enterrem antes de 48 horas. Pelo amor de Deus. E o Chico dizia a mesma coisa, sabia? Aí eu disse, mas fulana, por que que você não quer que enterre? Não, eu posso ser enterrada viva, pelo amor de Deus, não. Eu estou pedindo a vocês, pelo amor de Deus, não me enterrem antes das 48 horas. Isso é dessa vida? Não. Saber que ela vai morrer, isso aí ela não dava com medo nenhum de morrer. Ela só não queria ser enterrada viva. Da onde vem isso? Lá de trás. Nós chegamos aqui com o nosso livro em branco, dessa encarnação. Mas ele vem, um livro assim, sabe aqueles livros novos que vêm assim, mas tem umas paginazinhas fechadinhas assim? De vez em quando solta alguma coisinha daquelas páginas fechadas. São justamente as nossas recordações de outras vidas. E nós sabemos que aquilo existe, sabemos que está dentro de nós. Sabemos que são assim e que nós precisamos vencer. E nós estamos aqui justamente para vencer aquilo que nós não conseguimos vencer lá atrás. Então, vamos procurar uma ajuda, vamos procurar pessoas que possam nos trazer algum tipo nesse processo em que a gente enfrenta, algum tipo de força e coragem para que a gente possa superar esse problema, né?
E essa pessoa que eu disse que não gostava, que tem medo de andar de elevador, ela foi procurar ajuda, foi procurar uma psicóloga, foi procurar um psicólogo. É claro que ela ainda entra um pouco. Se ela puder subir de escada, ela sobe. Isso aí sem problema. Mas se é do 8º, 10º andar, ela tem que enfrentar o elevador. E ela vai de elevador hoje. Então, essas coisas acontecem justamente para que a gente vá ultrapassando esses momentos. Nós estamos aqui para superar obstáculos. Esse é o nosso principal momento. E superar obstáculos, e bons obstáculos, né? Porque maus obstáculos a gente já fez muitos lá atrás e queremos superar obstáculos errados e acabamos sofrendo muito. Eu deixo para vocês, então, esse recado de fé, esse recado de coragem, de confiança em si mesmo. Buscar a nossa confiança. Nós somos pessoas maravilhosas, gente. Todos nós temos grandes qualidades, todos nós temos coisas muito boas para fazer, para realizar, para doar. Todos nós temos. Não existe ninguém sem dom. Não existe ninguém que não tenha mão de Deus sobre ele. Não existe. Por pior que seja essa pessoa, ele tem dons, ele tem coisas boas também. E nós, principalmente, também temos. Então, é fé, é coragem, é enfrentarmos e vamos buscar a resiliência, que é isso que nós temos que fazer. E nós vamos conseguir, se Deus quiser. Que a paz do Senhor esteja conosco.